Você já tentou ajudar uma pessoa em crise, mas não sabia como? Tem umas dicas que podem ajudar. Tanta coisa ruim acontecendo, né? Tanta gente sofrendo, tanta gente passando por crises, e às vezes a gente não sabe muito como intervir, a gente não sabe muito como ajudar. Parece que a pessoa precisaria ali de um primeiros socorros psicológicos, né? E existe isso. Essas são dicas do que é chamado de primeiros socorros psicológicos. Existem, né, vários protocolos de primeiros socorros, de suporte básico de vida, que a pessoa vai lá ver se a via aérea está aberta, ver se a pessoa está respirando, se tem pulso, se não faz massagem cardíaca. A gente sempre vê isso nos filmes, né, os primeiros socorros, antes de chegarem os profissionais da saúde, muitas vezes, antes de chegar no hospital, já algumas intervenções são feitas para tirar a pessoa da crise, e baseado nisso, criou-se essa ideia de primeiros socorros psicológicos. Hoje a gente vai falar então sobre essas técnicas, né, um pouco dessas técnicas de primeiros socorros psicológicos, mas lembrando antes sempre, né, de se inscrever aqui no canal, de clicar aí nos alertas para receber o aviso quando tiver vídeo novo, e no meio do vídeo gostou, deixar o seu like, porque essa interação é sempre boa para a gente saber como é que está indo, né, enfim, para saber se realmente interessa esse assunto. Um dos protocolos mais famosos aí dessas intervenções psicológicas foi desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e eles têm um acrônimo lá que é RAPID, né, de rápido, mas que é para estruturar quais são os passos. Então, o primeiro passo para uma intervenção seria uma escuta reflexiva, uma escuta atenta, né, o reflexive listening que eles chamam. Depois, uma avaliação, o assessment que eles dizem, que é para tentar entender exatamente o que está acontecendo ali com aquela pessoa, né? Fazer uma avaliação mais minuciosa, até para diferenciar casos muito graves, de repente, que precisam ir para um pronto-socorro, precisam ir para um hospital, ou precisam ir para um consultório, para medicação, de casos mais leves, que enfim, as pessoas estão abaladas, mas podem tentar ali uma intervenção mais breve. Depois disso, eles fazem o P de priorization, né? De prioridades, é a triagem. Continuar essa avaliação de quem é mais grave e quem é menos grave, e aí você às vezes é um só, isso é feito às vezes em cenários de tragédias, de desastres, etc. Então a pessoa vai fazer uma triagem, quem que tem que ir primeiro e etc. Aí então faz a intervenção, né, que é o I, algumas técnicas ali que podem ajudar a pessoa a sair da crise naquele momento, e depois o acompanhamento, né? Para ver, volta aqui daqui a alguns dias, vamos conversar e tal, para ver como é que você tá, e se precisar de mais acompanhamento, aí eles encaminham realmente para um profissional. Lógico que eu não pretendo, num vídeo aqui de 10 minutos, ensinar todas as técnicas de primeiros socorros psicológicos. Tem um curso aberto que pode ser feito gratuitamente na Universidade Johns Hopkins, que é muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, quem quiser ver. É um curso em inglês, mas tem legenda em português. Se você quiser, você paga e tem o certificado, mas se você não quiser certificado, você nem precisa pagar. Vale bastante a pena, então um curso de quase 10 horas, não dá para eu explicar tudo aqui. Mas tem duas coisas que eu acho que são muito importantes no nosso dia a dia, sobretudo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Duas coisas, sobretudo o R da Reflective Listening e o I de intervenções, que eu acho que a gente pode usar no nosso dia a dia, a gente pode usar com os nossos amigos, a gente não precisa ser um primeiro socorrista, a gente não está formado nisso, mas a gente pode ajudar as pessoas que às vezes se veem numa situação de estresse, numa situação de uma reação ali a algo que está acontecendo imediato. Não é um surto, não é uma coisa que a pessoa saiu do controle, não é nem algo que provavelmente ela vai adoecer, mas ela está naquele sofrimento imediato, ela está numa situação agitada, inquieta de alguma maneira, e a gente fica meio sem saber como agir. Esses dois pontos eu acho que a gente pode colocar no nosso dia a dia, a gente pode colocar na nossa prática, nas nossas relações interpessoais. O primeiro, aliás, vale para todo tipo de relacionamento, com o seu esposo, com o seu marido, com os filhos, chefe, etc., que é essa ideia da escuta reflexiva, né, da escuta atenta, que basicamente primeiro, você realmente se interessar pelo que o sujeito tem para falar. Você parar o que você está fazendo, você deixar o celular de lado, você fechar a tela do computador e falar assim, vamos conversar? Então eu estou aqui para você, estou aqui para a gente poder trocar uma ideia, para a gente conversar.
para a gente, enfim, ver se a gente tem alguma coisa para fazer junto, como eu posso te ajudar. Estou aqui por você e estar lá. Né, estar presente, estar interessado. Tem uma coisa com relação ao interesse que é muito curiosa, que às vezes a gente pode se interessar de propósito. Eventualmente, a história, o problema, a situação não te interessa, você não está curioso para saber o que aconteceu, e, enfim, a história em si não é cativante, né? Não ia prender a sua atenção, mas você tem o interesse real de ajudar aquela pessoa. Então, nesse sentido, aquela história se torna interessante, ela se torna importante, ela se torna relevante para você e você consegue modular o seu interesse. Então, me conta, o que aconteceu? E deixar a pessoa falar. Você tem um momento de escuta, não um momento de fala, porque às vezes a gente fica tão aflito para resolver, né? A pessoa está num problema ali que você olhando de fora sabe que teria uma solução fácil, que teria um caminho a ser tentado e a pessoa não está vendo e você quer interromper e já quer falar e dar a solução. E num momento de crise, num momento de angústia, num momento ali de dor mais intensa, psicológica, a pessoa não quer, depois ela resolve. Talvez ela até já saiba de alguma maneira, em algum nível ali, que aquilo tem solução, mas naquele momento ela está com uma dor, ela está com uma crise e ela não está querendo que você interrompa para dar a solução. Então, deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa não quer falar muito e tudo bem, mas você se coloca à disposição, fala... O que eu posso te ajudar? O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Essa é a primeira coisa, né? Essa é a primeira, acho que a primeira porta que a gente tem que abrir. O que aconteceu? E aí você ouve a história da pessoa. O que aconteceu? Ela vai te contar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que ela estava andando, que bateu o carro, que brigou com alguém, ou que foi assaltada, sei lá, ela vai contar uma história e nesse contar, a pessoa, se ela está numa crise emocional, ele vai vir carregado de emoção. Ele vai vir com muito conteúdo emocional também, vai ter o conteúdo dos fatos e o conteúdo emocional. E a escuta reflexiva é aquela que permite com que a pessoa se sinta ouvida, que ela sinta que você está interessado, é aquela na qual você demonstra que está entendendo o que aconteceu e, mais importante, está entendendo como ela se sente. Uma técnica famosa para fazer isso, né? Você não pode abusar porque fica chato, fica artificial, mas é algo que funciona quando usado com moderação, é fazer aquilo que eles chamam de paráfrase, né? De refrasear aquilo que a pessoa disse nas suas próprias palavras. Então a pessoa diz assim, puxa, mas eu estava dirigindo na minha mão certinho e veio aquela pessoa e furou o sinal vermelho, destruiu o meu carro e eu sofri um acidente, fiquei com medo pela minha vida. E aí você fala assim, puxa, quer dizer que você foi surpreendida por um negócio que fora do seu controle, que você ficou com medo. Você fez uma paráfrase até simples, né? Mas você está dizendo, olha, eu entendi que você sofreu uma coisa fora do seu controle, que veio, enfim, sem a sua vontade e que isso fez aumentar a sua ansiedade. A pessoa percebe que ela está sendo ouvida e que ela está tendo as suas emoções reconhecidas. Quando você faz isso, de alguma maneira você já começa a dar um alívio para a pessoa. Você permite o que se chama de catarse, né? Que é o desabafo, que é a pessoa colocar para fora ali o que ela está sentindo. Isso não é uma técnica de psicoterapia, isso não é necessário que a pessoa faça, ela tem que falar para melhorar. Não, tem gente que vai querer falar, tem gente que não vai querer falar, mas isso para muitas pessoas ajuda e você está lá só dando espaço para que ela faça isso. E você vai ouvindo e você vai conversando. Quando a pessoa conta e aí você vai dizendo, não, eu entendi, etc., é isso mesmo, você pode tentar tirar da pessoa um pouco, se ela não está falando ou se ela não está muito claro, como ela se sentiu. Né? Putz, aí veio o cara e colocou a arma no vidro ali na janela do carro e falou passa o relógio e tal, não sei o que, e aí eu dei, aí eu saí, fui pra delegacia, aí não fazia BO e tal. Ela só tá contando os fatos. Aí você pode dizer, puxa, mas isso é assustador, né? Isso dá medo, isso dá raiva, né? Eu imagino que você tenha sentido raiva, enfim, você traz a emoção. Como é que você se sentiu? E é muito interessante na escuta reflexiva a gente evitar de fazer pressupostos.
é muito interessante na escuta reflexiva a gente tentar evitar de ter pressupostos assim, sabe? Ah, eu já sei como acontece assalto, eu já sei como acontece a batida de trânsito, eu já sei como você se sentiu, então foi isso, né? Não, só ouve, realmente só fica disposto ali, pronto para ouvir. E fazendo, né, essas intervenções, abrindo esses canais de diálogo. A partir daí, você tem algumas possibilidades de ajudar uma pessoa que esteja em crise, né, uma pessoa que esteja ali aflita, que é algumas técnicas que eles chamam de intervenção. Muitas vezes basta tirar a pessoa ali do cenário. Quantas vezes a gente não faz isso de forma até intuitiva, né? Tem duas pessoas brigando, você separa, não, vamos para lá, depois conversa, tá numa cena ali, a pessoa está num contexto, você tira do contexto, você remove aqueles estímulos que são perpetuantes da aflição. Vamos sair daqui, vamos dar uma volta, vem cá, vem comigo. Isso muitas vezes já é um alívio para a pessoa, já começa a tirar a pessoa da crise. Você usar técnicas de distração mesmo, você tirar o foco da pessoa daquele momento imediato, muitas vezes pode ajudar. Né? A pessoa às vezes ela entra num looping, ela fala e não para de falar e ela não está conseguindo nem pensar sobre aquilo. Fala, pera um pouquinho, a gente já fala sobre isso, vamos ver uma outra coisa que me ajuda em determinada tarefa. Aliás, você pedir ou orientar as pessoas a fazerem tarefas focadas também ajuda. Porque na crise, no agudo, a pessoa se perde, a pessoa fica desorganizada e quando você remete a coisas que ela consegue fazer, que são simples, mas que dão uma sensação de estrutura, isso ajuda a pessoa a sair da crise. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar comer. Né? Então vamos cozinhar o que a gente vai comer e aí, por exemplo, uma tarefa que a pessoa saiba fazer e que consiga fazer com simplicidade, isso ajuda ela a retomar um pouco o trilho, né? Então é isso, tirar do foco, dar tarefas focadas, tarefas simples, distrair muitas vezes, ajudar a pessoa, lógico, a não fazer besteira, né? Na hora da crise, muitas vezes a pessoa quer, não, eu vou lá tomar satisfação, ou eu vou voltar ali, ou eu vou... Não, calma, isso aí a gente vai ver depois, agora vamos cozinhar. Então, adiar essas ações impulsivas pode ajudar muito. E claro, na conversa, sempre, pensar junto com a pessoa o significado daquilo que aconteceu, validar as emoções, né, acolher, dizer, olha, eu entendo como você está se sentindo, acho que qualquer um se sentiria assim, é normal ter raiva, é normal ter medo, não precisa se sentir culpado por estar passando por isso, enfim, validar e acolher a pessoa é fundamental, né, esse momento de ela sentir que não é só com ela, ela sentir que tem gente do lado dela, né? Se você é amigo, sobretudo, ou é parente, enfim, oferecer esse suporte, a pessoa saber que ela tem um suporte por trás dela, faz toda a diferença para recuperar de crises e de impactos psicológicos. Em volta da gente acontecendo com tantos problemas, com uma pandemia, mas com as crises econômicas, com a violência urbana e etc., vira e mexe a gente tem alguém que está em sofrimento e alguém que precisa dessa ajuda. E de novo, eu acho que a ideia não é transformar quem está assistindo o vídeo num socorrista, muito menos num psicólogo ou num terapeuta, mas ajudar com essas técnicas que eu estou importando aqui, estou roubando do programa de primeiros socorros psicológicos, ajudar as nossas pessoas, os nossos queridos, os nossos amigos, a nossa comunidade a enfrentar melhor e a passar melhor por esse tipo de situação. Porque, óbvio, tem gente que vai ter crise muito grande, que precisa de intervenção, que precisa de hospital, que precisa de cuidado profissional. Tem gente que vai passar ileso, aí vai ficar estressado, mas vai passar batido. Agora tem muita gente que vai ter esse aumento de sofrimento. E diante de alguém sofrendo, muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. E a ideia do vídeo é só essa, é que a gente saiba um pouco mais o que fazer usando aí essas técnicas que vêm sendo estudadas e que vêm sendo implementadas com muito sucesso no mundo afora. Espero que você não tenha muita oportunidade de pôr isso em prática, porque nunca é bom a gente cruzar com crises por aí, mas se acontecer, espero que ajude. Coloca aqui pra gente no comentário, vamos conversar. E já usou? Já precisou ajudar alguém ali numa situação de crise, não sabia o que fazer, ou fez alguma outra coisa que eu não falei? Conta pra gente, vamos conversando. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo, de se inscrever, porque tem
técnicas aí que eu vou continuar importando para a gente, enfim, fazer da nossa comunidade um lugar melhor.